Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, edição super especial aqui no ILAB Segurança 2025, no Centro de Convenções Brasil 21, em que o Concesp organiza essa grande feira de segurança pública, em que tem a oportunidade de reunir os diversos conselhos representativos das organizações policiais e de segurança pública do Brasil. E eu tenho uma honra de receber aqui nos nossos estúdios, desde a LAAD, que eu tento entrevistá-lo, o nosso querido amigo, grande representante da nossa querida Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, Coronel Alarico. Seja muito bem-vindo, comandante. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, né? E na LAAD foi um contratempo, a gente terminou não se encontrando, mas eu fiquei devendo essa entrevista, né? Essa conversa, na verdade, e estou aqui à disposição. Terra boa, hein, comandante? Aquela aguinha quente lá do Rio Grande do Norte é bom demais, né? É verdade, é o Nordeste, né? A característica são as praias de água quente, né? São praias bonitas que merecem uma visita, né? Esperamos um amigo lá fazer uma visita ao nosso estado, Rio Grande do Norte. Eu sou pernambucano, estou no Rio Grande do Norte há 34 anos. E é uma terra muito bonita, o Natal e, bem, todas as praias. Esse comentário, né, comandante? Aí eu sou suspeito, né, de falar. Tivemos a oportunidade de já entrevistar o nosso querido amigo, Coronel Araújo, uma personalidade, gosta da história do Rio Grande do Norte, até falou muito bem do estado, até brincando com ele, até o sotaque, como eu conversando aqui com o senhor, já muda um pouquinho o sotaque. Afinal, sou filho de nordestinos, nasci em Brasília por acidente, mas me considero um cearense. Um cearense, que bom. Terra boa, gente boa, trabalhadora. Comandante, estávamos aqui conversando um pouco antes, né? O senhor é bem longevo como comandante-geral, né? A questão da continuidade lá no comando é bem observado que isso é importante, né? Para dar sequência àquilo que foi iniciado e continuidade, né, comandante? Estamos no 7º ano, né? Esse ano é o 7º ano de comando. E, bem, nós estamos com a nossa instituição, com as outras instituições parceiras, porque eu sempre digo que nós não fazemos nada sozinhos, né? Apesar de ser uma instituição que é ostensiva e trabalha em todos os municípios, 24 horas por dia, né? Aqui é a primeira que atende as ocorrências, mas nós temos que ter aquela integração, aquela união. Eu acho que a fórmula é essa. A fórmula tem que ser essa em todos os locais. Prova de que nós estamos hoje nessa conferência, e essa conferência traz todos os responsáveis pela segurança pública no país, né? Então, é promovido aqui pelo Concesp, né? Pelo Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. Então, nós estamos hoje com o Conselho Nacional de Comandantes Gerais, de Chefes de Polícia, Corpo de Bombeiros, perícia e muitos outros atores a nível federal e estadual, né? E municipal, que são as guardas municipais. Então, segurança pública é feita por todos estes órgãos e a população, porque o próprio artigo 144 fala da responsabilidade de todos. Então, a gente não pode esquecer isso, né? E, coronel, aí é bom também, muito mais tranquilo, ter um secretário-coronel de polícia e com a experiência do coronel Araújo, que também ficou um bom tempo como comandante-geral e está aí já um bom tempo também como secretário. Então, a gente percebe que isso é importante para dar continuidade às ações, né? Porque até estava brincando, né? Aqui na PMDF, a gente tem um histórico que os nossos comandantes não são tão longevos. Talvez o coronel Nunes aí que ficou um bom tempo, aí eu acho que no máximo não deu foi uns 3 anos. Então a gente tem essa característica, obviamente cada estado tem as suas características, né? Questão de estarmos aqui na capital, mas é importante, né, essa continuidade. Então eu acredito que o senhor Coronel Araújo é um grande time lá, né, chefe? Exatamente. A nossa história, ela começa lá em 1987, o ano que eu entrei na academia, e o Coronel Araújo, ele estava saindo, né? Nós falamos, o veterano, né? Ele era o 3º ano da Academia de Polícia Militar do Pau-d'Arco em Pernambuco. Dele, então. Exatamente. Alguns chamam bicho, outros veterano. Aqui a gente chama bicho. Lá também bicho, né? Então eu pensei que aqui, mas nós fomos bicho, fera, né? Foi meu fera. Então nós nos encontramos e nos conhecemos lá, né? Pela característica dele, de ser uma pessoa bem extrovertida, de conversar bastante, de se entrosar com as pessoas, nós pegamos amizade lá na academia. Quando nós chegamos no Rio Grande do Norte, já tínhamos aquele contato, e aí começamos a trabalhar, fomos oficiais subalternos
né, na companhia de choque. Depois nós fomos os primeiros a viajar para uma missão de paz da ONU. Então nós participamos em 1994 em uma missão de paz na ONU, passamos um ano em Moçambique, na África, aí voltamos. Bem, e aí começou a nossa história de trabalho, ele numa unidade, eu em outra. Na época nós fomos delegados de polícia, porque no Rio Grande do Norte, e creio que em vários estados da federação, como a Polícia Militar Civil ela não atingia, não tinha o efetivo suficiente para estar em todos os municípios, a Polícia Militar, estou falando do estado do Rio Grande do Norte, né, os oficiais e praças, nós exercíamos função de delegado de polícia. Então, ele era delegado de polícia de uma cidade ou de outra, e aí nos encontramos sempre ali. Depois, ele foi fazer o curso no Chile, o Estado-Maior no Chile, em 1997, e eu fui em 2001, 2002. Então, nós já começamos a pegar uma doutrina, um conhecimento, né, o Estado-Maior que habilita ao posto de coronel, e aí já tínhamos já uma sintonia muito boa. Ele foi trabalhar no policiamento da capital, eu também, eu fui chefe de operações dele durante 7 anos, então a gente tem um entrosamento que até hoje nós temos, nos falamos hoje, não sei quantas vezes, eu acho que até as pessoas, mas rapaz, você não se encontra no trabalho e ainda fica no telefone, ou seja, nossos telefones não param, né? E hoje até no avião você tem o Wi-Fi, então você termina aqui se comunicando através de mensagem ou de mensagem de voz, né? Então, essa sintonia, eu acho que também, acho não, tenho certeza, é também uma receita muito boa. O entrosamento, falo eu, da Polícia Militar, né, da instituição Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública. Então, nós temos esse passado, esse entrosamento. Eu o conheço e ele me conhece, porque nós temos, ali fomos da parte operacional toda a nossa vida, trabalhamos juntos. As operações eram planejadas por mim e orientadas por ele, na época de comando de policiamento. Depois ele foi comandante-geral, e eu passei a ser o subcomandante do policiamento como tenente-coronel, e aí continuamos, ou seja, depois que ele foi para a reserva, ele passou 4 anos e 9 meses, né? 4 anos e 9 meses como comandante-geral, e aí ele foi para a reserva, eu fui para outras funções, e foi quando nós fomos convidados, né? Ele para ser secretário e eu para ser o comandante-geral. Nos encontramos novamente. Então, essa amizade, esse trabalho, esse entrosamento, esse perfil que nós temos, isso ajuda bastante. E aí, com o espírito agregador que ele tem, né, trazendo a Polícia Civil, trazendo o Corpo de Bombeiros, trazendo o Instituto Técnico, contatos com a Guarda Municipal. Eu comandei a Guarda Municipal de Natal, quando eu era major, durante 1 ano e 11 meses. Então, eu conheço todos hoje que estão na velha guarda, os mais novos. Então, a gente tem esse entrosamento com a segurança pública municipal. Então, tudo hoje passa por esse grupo, por essa integração, por esse contato. Eu digo sempre que no Rio Grande do Norte, as nossas instituições a nível de segurança pública e Forças Armadas, né? Hoje eu estava conversando com um brigadeiro, estava dizendo ele, brigadeiro, o senhor que passou por lá quando era tenente, todo aviador passa por Natal, né? Sempre lá, eu sempre de treinamento, após a academia de todos os aviadores. E eu disse, olha, hoje nós acionamos pelo telefone e o documento chega depois. Não esperamos o documento para depois agir. Então, não há necessidade nem urgência, nós eliminamos a burocracia da documentação chegar antes, recebemos o telefonema, começamos a fazer o planejamento e quase na execução o documento está chegando para dar aquela segurança jurídica para as nossas ações. Então, tudo isso é uma fórmula, é uma receita que eu creio que cada estado tem a sua, mas para nós, no Rio Grande do Norte, essa é a receita de integração, de amizade, de companheirismo, de trabalho conjunto, visando o bem comum, né? A gente tem que estar visando o bem comum, trabalhar para o cidadão. Esse é o nosso objetivo. Nós somos formados, trabalhamos para isso, e não como uma obrigação. O pouco que eu conversei com o senhor aqui antes da nossa entrevista, né, e eu acho que o público lá de casa já percebe o carisma que o senhor tem, a simpatia, a humildade, que é muito marcante também do Coronel Araújo, que eu já conheço um tempinho a mais, né, e a gente percebe justamente isso, né, porque
Porque a questão da autoridade, da gestão, ainda mais quando a gente está há muito tempo num mandato, né, que não deixa de ser um mandato, né, de representatividade de uma força como é a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, às vezes a gente tem que segurar a onda para vaidade, não, né, porque onde você chega é tapete vermelho. E é importante porque a gente tem o nosso soldado na ponta da lança, nosso colega que está passando a noite de frio dentro de uma viatura, está tomando sol numa passarela, né? Mas essa questão daquilo que se decide no campo político é muito importante, sobretudo quando a gente percebe que os nossos policiais precisam de apoio. E às vezes são apoios em relação a uma interpretação inadequada da legislação, que às vezes o comandante, o secretário, num bate-papo ali com o chefe do Poder Judiciário, às vezes uma questão do trâmite de uma legislação que vai favorecer o nosso colega da polícia, em que, se aproveitando do cargo com uma boa intenção de procurar auxílio para o nosso colega policial, às vezes uma decisão inadequada dada por um juiz em que o comandante, eu já presenciei isso aqui na PMDF, do nosso comandante-geral ir até a casa do desembargador para tentar intervir numa injustiça e tentar demonstrar para a autoridade que o comandante-geral estava preocupado com aquele soldado que estava sofrendo uma injusta agressão no seu direito. Então é muito importante, né? E eu não tenho dúvida que o fato de o senhor estar tanto tempo como comandante-geral, assim como coronel Araújo, é uma prova inequívoca do talento que os senhores têm para fazer essa orquestração de maneira adequada. Exatamente. Eu atribuo aqui, eu perdi minha mãe com 16 anos, né? Eu fiquei órfão com 16 anos, meu pai não se casou, mas eu atribuo a educação caseira, a educação dos pais, né? A célula máter da sociedade, né? Que hoje em dia a gente vê essa célula começando, né? Ali Melhorar, né? se deteriorar, mas a educação caseira, a educação de casa com os pais que trazem a você até onde você assume, onde você chega, no patamar que você chega. Então, eu fui criado ali com meus pais, olha, com humildade, com respeito, né? Mamãe dizia, olha, quem chega é que dá o bom dia, quem dá o boa tarde, quem dá o boa noite. Mas se a pessoa não der, você também dê bom dia. Então, eu sempre faço isso, sempre chamo todo mundo de senhor. Então, desde tenente, eu chamo o jovem de 18 anos ao senhor de cento e poucos anos. Na rua fui oficial de trânsito, então a gente lida, né, o oficial e o policial lida ali diretamente com o usuário, né, na rua. Hoje, antigamente, pedindo o documento, hoje está no celular, né, tudo digital, mas o documento, pega a carteira, me tire da carteira, me mostre, não pegue na carteira. Tudo isso foi uma criação muito, muito rígida, mas respeitando as pessoas. E sabendo que nós nos estamos tratando com outras pessoas que são do mesmo jeito da gente, né? Carne e osso. Eu sempre digo nas minhas conversas com a tropa, eu recebo todos os cursos de formação, chegou lá o civil ou o militar para fazer um curso, eu recebo e converso com eles. Eu digo, a única diferença entre eu e vocês é que primeiro, porque eu cheguei primeiro, não é? Nós chegamos primeiro. Depois, oportunidade. Mesmo que não tenha chegado primeiro, algumas situações e algumas pessoas chegam na polícia, chegam ali e não conseguem ascender a um determinado posto, por exemplo, as praças, né? Chega ali como soldado, sargento e tal, às vezes não consegue fazer o curso de habilitação. Mas aí chega um cidadão mais novo, menos tempo e ascende logo direto na academia. Então tem a questão de chegar mais cedo, dar oportunidade, tá? E de saber o que acontece lá na ponta. Então, minha vida foi operacional, onde passei noites e noites. Você sabe que o ser humano depois é que vai sofrer, né? Noites e noites acordadas, hoje em dia, essa hora eu já estou com sono. Então, nunca é recuperado o sono perdido, né? Então, pelo nosso trabalho de 24/24, 24/48, 24/72, na rua, no sol, na chuva. Então, quando um policial, quando é feito um planejamento, que alguém vem dizer, não dá, ou dá, eu digo, dá. Sabe por que dá? Porque eu passei. Então eu sei que ele está sentindo o calcanhar, o joelho,
o cóccix, a coluna. Eu sei que o cidadão a cavalo não vai passar muito tempo de serviço, ele não pode passar. O cidadão numa moto, seja Rocan, Rotan, qualquer outra denominação de cada polícia com relação ao policiamento de moto, ele também não passa 24 horas, então não adianta você exigir isso, você vai massacrar. E durante esses grandes eventos, né? No Nordeste nós temos a característica do São João, né? Então Campina Grande, Caruaru, e eu ainda coloco aqui, fazendo propaganda do Rio Grande do Norte, Mossoró, cidade junina, né? Então, muita gente, nós empregamos muitos policiais, a gente vê e sabe também o tempo que a gente pode empregar esse pessoal. Não adianta querer, você vai pegar de 7 da manhã até meia-noite, não aguenta, estoura tudo, no outro dia ele não trabalha. Então, nós temos esta característica e nós nos escalamos. Eu e o meu chefe de Estado-Maior, no São João, no Réveillon, bem, no Carnaval, nós nos escalamos para passar em todos os eventos. Rodamos mais de 3 mil quilômetros em cada. É grande. Em cada, porque rodamos um dia, no outro dia novamente, ele faz uma rota, faço outra, depois eu passo pela mesma rota que ele passou, então nós rodamos ali as cidades e os grandes polos para ver e comer, sentar. A alimentação está ruim, vamos ver. Eu vou comer igual vocês. Então, cuidado com o tamanho e a quantidade. Não procure não colocar comidas muito gordurosas. Vamos sentar para comer? Pronto. Eu comi. Se eu me sentir mal, opa, tem alguma coisa. Então, essas coisas que nós adotamos, que aí ajuda na gestão. Porque você está só lá em cima, sem descer, sem saber o que é que está acontecendo lá embaixo, você não comanda. É igual uma empresa. Não adianta o cara ser o CEO se ele não sabe o que é que está passando ali. E muitas vezes, para chegar a um patamar de superintendente, CEO, você vem passando por várias etapas dentro da própria empresa para conhecer, para tomar decisão. Então, isso aí eu tenho como primordial, eu tenho isso como perfil de trabalho. E outra coisa é gostar. Tem gostar. Eu estou adorando falar aqui com você porque é falar daquilo que nós fazemos, daquilo que nós gostamos. Eu digo todo dia às pessoas, olha, eu saio de casa contente, já pensando, poxa, tenho isso aqui para fazer, está dentro do planejamento, vamos executar. No momento que eu acorde, rapaz, vou para o trabalho, opa, amigo, vamos lá, tem alguma coisa errada, já chegou, topou, vamos pedir para sair e dar oportunidade às pessoas mais novas. Então, assim, e a gestão participativa? Não adianta só você, só você sabe, não existe isso. Você tem que ouvir o soldado, entendeu? Você tem que ouvir seu colega de trabalho, aquele que está com você na viatura, e dizer, olha, você é tão importante quanto eu. Na viatura, o comandante, o motorista e o patrulheiro têm a mesma importância. Se eu estiver na viatura, eu sou igual a vocês. Não tem ninguém que vai proteger somente uma pessoa. Nós vamos nos proteger em uma ocorrência, no atendimento de ocorrência. Então, esse é o meu pensamento. Eu fui criado assim, eu fui formado assim, eu tenho esse pensamento e transmito isso para a tropa. Então, está dando certo, é isso que a gente está fazendo. Tem o seu momento, tem estado que tem legislação 2 anos de comandante-geral, 3 anos, 4. Eu, todos os dias, eu agradeço a Deus, acordo agradecendo a Deus pelo dia e pelo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Sabendo que o cargo de comandante-geral, ele não é meu, mas o cargo de coronel, o posto de coronel, eu cheguei até ele. Mas eu cheguei até ele porque nós seguimos uma carreira. Então, eu sei que sou coronel da PM, mas estou comandante. Então, a consciência tem que ser essa. E a cada dia eu fico, não, amanhã eu não sou mais comandante. Amanhã eu não sou mais comandante. Não que eu não queira que ele esteja fugindo, mas sabendo que depende de outros fatores, não é? Depende da família, às vezes cobrando, que me cobra muito. Eu sou casado com uma coronel. Às vezes assim, mas do Rio Grande do Norte, é da minha turma. Então, às vezes, o cara diz assim, é fácil. Não. Coronel é coronel, esposa é esposa, mãe de filho. Né? Ela ainda está nativa, comandante? Não, foi para a reserva em 2017. Nós completamos 30 anos em 2017, né? Que eu entrei em 87. Se casaram com... Eram tenentes, capitães? Eram tenentes. Nós saímos da academia, um ano depois nós nos casamos. Interessante. Né? Então...
trabalhamos, nunca trabalhamos na mesma unidade, mas sempre trabalhamos ali próximo, né? E ela também foi de unidade operacional, unidade escola e outras unidades administrativas também. Mas essa união, esse trabalho, né? E tendo como família, esse apoio da família, né? Ela foi para a reserva e me apoia muito, sabe, né? Tem o lado mulher que diz, vai sair agora. E outro lado, boa sorte, cuidado. Aquele olhar de mãe, de esposa e de profissional, né? Então, eu fico só... Sim, senhora. Isso, ok. Obrigado pela dica. Tem um posto acima, apesar do senhor comandante-geral, e ela é coronel também fechado. Coronel fechado. Eu digo sempre que toda mulher, ela tem um posto acima, do civil e do militar. Então ela é e ela militar, aí pronto, aí agora fechou tudo, né? Você sabe que a gente tem uma expressão que a gente brinca, né? Que eu falo que, apesar de eu ter feito, né? Eu fiz doutorado, eu brinco que eu sou PhD PM. O pobre homem dominado pela mulher. Todos nós somos, né? Que bom. E que bom que sejamos por elas, né? Segundo o meu amigo Demócrito, está aqui, nosso coronel Demócrito, diretor de saúde, ele diz o seguinte: o lema é melhor ser feliz do que ter razão. É isso mesmo. Isso aí é o segredo da longevidade. Felicidade acima de tudo, né? Exato. E, comandante, eu tenho acompanhado, obviamente, o nosso canal, ele acompanha as redes sociais, a gente acompanha os números dos estados e obviamente, a gente faz um acompanhamento mais preciso do Coronel Araújo, se tornou um grande amigo. E, então, a gente tem acompanhado os números do Rio Grande do Norte, são números muito interessantes, inclusive a gente reposta lá nos nossos stories, né? Sempre que o Coronel Araújo posta ali e a gente vê as reduções, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão das reduções que o Rio Grande do Norte tem apresentado nos índices, daquilo que de fato o senhor tem entregue, né, como soluções adequadas para que esses números eles possam estar nessa decrescente que é tão esperada pela sociedade. Né? A aquisição de equipamentos, de viaturas, nós tínhamos uma frota 2014, né? Até uns anos atrás. Hoje nós estamos com toda a frota renovada, comprando e alugando, apoio do governo federal, né, através da Senasp, através de recursos próprios, para que nós pudéssemos equipar com viaturas, equipamentos, coletes, armamento, emendas parlamentares, né, que vêm a nos ajudar bastante de parlamentares do estado do Rio Grande do Norte. Um trabalho de inteligência, um trabalho de dedicação, como eu disse, não adianta você determinar se você não conhece. Não adianta você cobrar sem dar as condições. Então, o trabalho de geoprocessamento, georreferenciamento das ocorrências, as manchas criminais, um trabalho de emprego inteligente da Polícia Militar. É diferente da inteligência da Polícia Militar. É o emprego inteligente. Não adianta reclamar que tem pouco efetivo. Você tem que otimizar os seus recursos. Então, a primeira coisa é identificar o problema, saber onde é que ele está e trabalhar com o efetivo que você tem. Não adianta lançar, e estou dizendo isso, mas todos os meus amigos, colegas, né, das polícias militares fazem isso, né? Mas não adianta soltar o policiamento, patrulhar por patrulhar. Você tem que identificar o local, você tem que ir lá na raiz, você tem que identificar, trabalhar e utilizar todos os seus recursos. Claro, isso nós dependemos da inteligência da PM, né, da Secretaria de Segurança Pública, dos órgãos de segurança pública, Polícia Civil. Então, esse trabalho faz com que a gente consiga reduzir os índices. Como eu disse, eu posso até dizer, rapaz, nós conseguimos PM, mas não é só PM, não é? Eu seria aqui, sei lá, demagogo, né? Não é somente PM, né? Eu poderia até fazer essa propaganda. Mas é a participação de todos. Claro que eu tenho que puxar a sardinha para a PM, né? Ela está em todos os lugares, ela está 24 horas, ela atende a ocorrência, ela está ali no patrulhamento, ela está levando tiro. Hoje em dia, o cidadão infrator, ele não tem mais aquele medo que tinha antigamente nos anos 90. Não tem, até o início dos anos 2000, né? Mas hoje a viatura passa, os infratores atiram contra a viatura. Então a gente tem que estar atento com relação a isso aí. Treinamento, capacitação, cursos de capacitação, né? Curso de formação bem feito, com a grade curricular. Isso faz com que a gente consiga reduzir os índices, sair em 2019 com
os índices de criminalidade altíssimos. Eu não tenho, de 27, eu não sei nem quanto a gente era, estava nos últimos, né, ou com o maior índice, vamos dizer que maior índice, né, para não dizer que tem um mais ou menos, ou fazer uma classificação de estados, né, mas nós estamos com os índices altíssimos. E aí começamos a trabalhar, começamos a integrar, começamos a empregar o policiamento, né, com inteligência, com otimização, e aí começamos a reduzir. Então, no primeiro ano, foram 29% em 2019. Opa, o sarrafo agora ficou lá em cima, e agora a coisa vai pegar. E para o ano seguinte. E aí começamos mesmo trabalho, e aí estamos reduzindo a cada ano. Então, a gente diz que é a redução da redução. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, quando se observa somente aquele ano. Mas quando você vai para a série histórica, quando você vai para os anos anteriores, aí você, rapaz, eram vocês. E vocês estão reduzindo o que vocês reduziram. Então, se a gente salvar uma vida, a gente está satisfeito, não é? Então, se a gente reduz o homicídio, se a gente reduz, poupa uma vida, para a gente é satisfeito. Se é 1%, 2%, 10%, 18%, 30%, isso é consequência ali de um trabalho. Mas se a gente conseguir salvar uma vida, a gente tá bem. Então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, o Coronel Araújo e a própria Secretaria de Segurança Pública, né, ele faz essa divulgação, né, nas redes sociais, a gente ali replica, mas a gente fica muito orgulhoso de poder participar disso. E a gente espera que as pessoas, que nós não somos eternos, como eu disse, né, eu não sou o comandante, eu estou o comandante, que nós possamos passar o bastão. Eu digo sempre aos meus colegas e aos cadetes, olha, aqui é uma prova de atletismo de revezamento, passagem de bastão. Então, eu não vou olhar para trás para criticar, porque o atleta, ele pega, né, o bastão sem olhar, ele treina para isso. Exatamente. Por quê? Porque cada um dos 4, né, do revezamento, eles treinam para fazer o melhor. Não é isso? Então, na hora que ele passa o bastão, ele fez o melhor que ele pôde. Não, mas ele errou. Não, não faço isso. Meu antecessor fez meus antecessores, inclusive o Coronel Araújo, né, faz parte dessa sequência, fizeram todo o possível para melhorar. Então, eu tenho a obrigação, né, dentro do atletismo, de treinar, me capacitei até assumir o comando, e ainda continuo, porque a gente aprende todo dia, né, e fazer o melhor, pegar o bastão, e estou aqui tentando reduzir o tempo, né, do recorde, né, daquele trecho, e estou sempre preparado para passar o bastão. Então, é esse o nosso perfil. Então, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente se dedica e é assim que a gente consegue fazer essas reduções, né? Falar aqui em porcentagens, eu estou falando no geral do trabalho que a gente desenvolve, né? Do trabalho que a gente desenvolve. Posteriormente, a gente pode aqui, você vai passando aí no seu programa, os índices que todos os meus colegas de todos os estados fazem isso, né? Graças a Deus. Não é uma coisa tão simples, não é? Não é resolver o problema, acabou, não é assim, né? Enquanto nós prendemos um cidadão, enquanto nós evitamos um homicídio, amanhã é outro dia, é outro problema, é outra dedicação, é outra solução para naquele dia a gente diminuir. Mas, infelizmente, não vai acabar. A gente vai minimizar isso aí, a gente vai diminuir. Mas nós temos cidadãos infratores que toda hora, todo instante, né, tá aí os grupos organizados, né, de crime, que cada dia se renovam. Eles, no anonimato, não estão fardados, não estão sendo vistos, tramando, fazendo um planejamento, se a gente pode dizer isso, né, fazer a comparação com a turma do bem, nós, fazendo o planejamento, elaborando o emprego, eles estão 24 horas pensando no mal, mas eles estão na invisibilidade, né? Porque nós somos ostensivos. Né? A investigação, ela é ostensiva quando ela vai, no momento de fazer os mandados de prisão, que vai a viatura da Polícia Civil caracterizada, e os outros, o bombeiro. Então, a gente tem essa vamos dizer assim, essa dificuldade em virtude
bandido, do infrator, ele ter esse a favor dele, esse que a favor dele. Ele está ali escondido e planejando. Então, passou uma viatura, é questão da oportunidade. Ele passou, patrulhou, pode estar patrulhando ali 2 horas. Você saiu para outro quadrante, o infrator, ele trabalha na oportunidade, né? É o muro baixo, é o muro sem concertina, é o muro sem a rede, como é que chama? A cerca elétrica, é um portão que está aberto, é alguém que está chegando e não tem os cuidados, que a gente também tem que ter cuidado. Quando eu falei da responsabilidade, a gente tem os outros 2 tópicos do artigo 144, né? Isso. Primeiro é o dever do Estado, Uma responsabilidade de todos. responsável de todos, e o direito, né? Direito do cidadão, dever nosso. Aí a gente vai para a responsabilidade. É para parar o carro, olhar antes de entrar numa casa que tem um portão, é tentar colocar um portão eletrônico para que a gente possa não descer do carro. Ah, mas eu vou gastar dinheiro se eu pago tanto impostos. Mas o infrator também, ele tem a metodologia dele de assalto, de assaltar, de atingir. Então a gente tem esse grande desafio. A segurança pública, ela é permanente nas suas ações. Não existe, agora vamos descansar. Nós estamos conversando aqui, minha cabeça está lá, minha cabeça está aqui nas mensagens que está no silencioso aqui, o WhatsApp, mas daqui a pouco, depois da entrevista, né? É recebendo, passando informação, procurando saber o que é, já verificando com as unidades, o batalhão da área, as unidades especializadas, o planejamento que foi planejado para hoje, para a execução, como é que está o policial, alguém ferido, algum da população que foi atingido, como é que está, o que é que está acontecendo, a gente fica... Isso é diariamente há anos, diariamente, né, comandante? é diariamente. E assim, é como o senhor falou, né? Porque os números, eles decaem e, obviamente, aquela constante atenção para que eles não voltem a subir. E ainda tem outra coisa, que é a questão que, obviamente, nós temos dentro daquilo que a gente chama de segurança pública baseada em evidência, análise criminal, as manchas, os números, mas a gente sabe que há uma pressão também da sociedade e a gente compreende, entende e hoje tem procurado se esforçar para tentar atender a comunidade daquilo que a gente pode chamar de sensação de segurança ou de medo do crime. Por quê? Apesar dos índices estarem diminutos, mas existem narrativas, existem os noticiários, né? E ainda tem uma questão que é interessante, que às vezes o colega de casa não tem essa noção, mas que nós temos, né, por sermos profissionais de segurança pública, e precisamos ter uma visão analítica sobre isso. Por quê, comandante? Em todos os estados existem regiões diferentes, em que, às vezes, o furto de um botijão de gás fora da residência vai ter um impacto naquela comunidade, um medo do crime, que, às vezes, se contrapõe, por exemplo, a um local em que, infelizmente, é constante o número de homicídios. Então, por incrível que pareça, e por mais absurdo que seja, um homicídio numa região vai promover vai promover uma alteração no status quo daquela localidade e, obviamente, na sensação de segurança, né? E se a gente comparar um botijão de gás, que são proporções que são até inadequadas de se realizar entre uma vida e um botijão de gás, mas aquele botijão de gás que foi furtado, e não foi nenhum arrombamento, o cara entrou, furtou o botijão de gás, dependendo de uma localidade em que não acontece nada, sobretudo em bairros mais nobres. Isso. E às vezes um homicídio num bairro mais desfavorável economicamente, que infelizmente aquela comunidade está mais, infelizmente, acostumada com esse tipo de crime. Então, e aí o que acontece? Às vezes o comandante, né, vai para uma reunião com a comunidade, com aquela comunidade, e às vezes não tem a capacidade, e a gente entende também a dificuldade de entender que às vezes aquela comunidade ela tá reclamando porque teve um botijão de gás, e às vezes o gestor ele vai falar: olha, eu tenho uma comunidade que tem pessoas morrendo. E é compreensível essa diferenciação. Mas a gente também tem que entender a dor daquelas pessoas que moram num bairro que não acontece crimes e acontece um crime, uma situação corriqueira que, às vezes, no olhar do profissional de segurança pública, está acostumado com situações mais complexas, né? Então, a gente vive essa complexidade
das sensações de segurança depender de onde aquele indivíduo. E todas são importantes e precisam ser valorizadas, né, comandante? E para além dessa questão, a gente percebe que cada vez mais a comunidade, a sociedade, ela é cônscio dos seus direitos e querem participar da gestão da coisa pública, né? Então, essa interação com a comunidade também é muito importante, né, comandante? Exatamente. Eu digo que o maior agente de segurança de uma cidade, né, de uma grande cidade que você tem essa diferenciação eu faço uma classificação, eu quando às vezes sou entrevistado lá no Rio Grande do Norte, algumas pessoas, né, alguns repórteres perguntam qual é o bairro mais perigoso. Veja só a responsabilidade. Digo, olha, não existe o bairro mais perigoso, né? Existe o bairro mais afastado, onde as condições, né, do estado, do município, ele não chega a esse bairro. O infrator, ele procura a periferia do bairro. Pode ser um bairro nobre, que tenha uma parte mais necessitada, ali é a periferia daquele bairro, e tem um bairro que é mais necessitado e tem a periferia daquele bairro. Muitas vezes está com uma saída para uma rodovia estadual, lá é RN, né? RN, Rodovia Estadual do Rio Grande do Norte, ou uma BR, né? Uma rodovia federal, e ele tem uma facilidade de agir e sair o mais rápido possível. Aí eu classifico isso aí. E também, você falou muito bem, Luciano, às vezes, eu digo até brincando com as pessoas, né? Eu vou falar aqui no linguajar lá na minha terra, né? Uma topada, né? O cara leva uma topada, né? Em um bairro nobre, um alarde, e às vezes um botijão no bairro mais afastado, mais necessitado, é como se fosse uma coisa comum. Veja como a gente, né, como as pessoas classificam, né? Então eu procuro trabalhar com os meus comandantes de batalhão, que são as unidades que têm responsabilidade territorial e estão mais próximos da comunidade, de terem o mesmo tratamento. Se naquele batalhão tem uma área mais nobre e outra, o tratamento tem que ser igual, o patrulhamento tem que ser igual, as reuniões com a comunidade, o conselho comunitário do bairro mais nobre, tem que ter com todos eles. Ouvir e receber da melhor maneira possível, porque nós somos considerados, né, PM, eu entendo assim, tenho essa classificação, esse entendimento, que todo mundo olha para a gente como um herói da Marvel, né? Um super-homem, um homem de ferro, um Homem-Aranha, ou qualquer coisa desse tipo. Estou falando em questão de ser a solução do problema, o Superman, né? O Homem de Aço. Você não tem direito a ter um resfriado, adoecer, ter um problema em casa também, igual qualquer ser humano. Então, todo mundo que chega para você, você tem que receber muito bem, atender. Se você não consegue resolver e não compete a você, você tem a obrigação de orientar, indicar, se for o caso, até acompanhar. Não me acompanhe, é aqui que resolve. Então, esse tratamento tem que ser para todo mundo. Nós temos cidades que passaram não sei quantos meses sem homicídio. Aí teve um homicídio, 100%. Não é? Aí temos cidades que é 2, 3, aí diminui, aí tem redução de poucos por cento, mas morreu. Veja interessante, né? Essa cidade que passou 4 meses sem nenhum homicídio, então quando morre Nossa Senhora, é uma coisa, a imprensa cai em cima, um absurdo, a cidade, o estado está inseguro, olha, aqui está demais, então a gente se depara muito com isso. Muitas pessoas, como você, o seu programa, esclarece, está nos ouvindo. Toda vez que eu sou entrevistado, eu agradeço enormemente ao entrevistador, né? Qualquer TV, como é que chama? Canal ou do órgão de imprensa, eu digo, muito obrigado, você está fazendo segurança pública. Aí ele olha para mim, não é só PM, não é só civil, não é bombeiro. A imprensa é um órgão de segurança trazendo a informação. Então, muitas vezes eu assisto jornais, né, que passam todas as ocorrências ali,
tem aqui alguns programas, né? Não que eu goste de estar escutando isso, mas é necessário e eu oriento os meus comandantes para verem. Porque muitas vezes acontece a ocorrência, o cidadão faz uma denúncia, mas não vai à delegacia para fazer o boletim de ocorrência, nem liga para o 190. Então, no outro dia está estampado. Bairro tal, aconteceu isso. Aí eu pergunto, ligo para o comando do batalhão. Não, a viatura não foi chamada. Alguém da comunidade foi ao batalhão? Não. Como é que eu posso adivinhar? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar a diminuir esse problema, né? As cifras ocultas, né? Que Então, às vezes o assim, cidadão não registra a ocorrência. exatamente. É importantíssimo a ligação para o 190, né? Nós começamos a fazer o georreferenciamento e o geoprocessamento das ocorrências através do 190 e dos boletins de ocorrência que em muitos estados estão integrados, não é? Então, isso é importante para todos os órgãos de segurança pública, trazer as informações, coletar, transformar isso, né, em estatística. Você trabalha com estatística? Ele tem que trabalhar. Eu tenho que saber onde é que eu vou utilizar. E o dia a dia, não pode deixar criar uma bola de neve. Nós temos que estar o tempo todo em alerta. Essa é a nossa função, o nosso dever. Comandante, é interessante também, obviamente, isso acontece em todos os estados brasileiros, né? A gente até fala na questão do enxugar gelo, né? Então, o que que a gente experiencia nos estados brasileiros? É que os estados, por conta de questões financeiras e orçamentárias, todo mundo sofre problema da questão da carência de efetivos, né? É, as populações, eu não sei no caso do Rio Grande do Norte, aqui na PMDF, a gente teve um salto muito grande da população e hoje a gente tem um efetivo que ele é bem menor do que, que se tinha há uns 25 anos atrás, né? E a população aumentou consideravelmente. E o que a gente tem registrado é uma diminuição considerável dos índices criminais. Então, e ao mesmo tempo a gente tem outro problema que é muito complexo, que é a questão, e aqui a gente não estamos entrando no mérito mas o problema existe, a questão das audiências de custódia, uma questão que acontece no Brasil inteiro, às vezes a guarnição prender 2 vezes o indivíduo no mesmo dia, ou prender na mesma semana 3 vezes, por conta de questões que aqui não vem ao caso, mas que existe. Mas mesmo assim o policial não desiste. Ele prende uma, ele prende duas, ele aprende arma, ele aprende droga. Ele é incansável, o policial. É impressionante. E se você fizer um questionamento, você fizer uma indagação, o policial, mesmo com tudo isso acontecendo, com algumas decisões que são um pouco caóticas, que inclusive vão totalmente ao desencontro daquilo que a gente aprendeu na academia, daquele tirocínio que a gente aprendeu com os mais antigos, né? E tem policial que eu acho que o senhor já trabalhou com alguns policiais, tem esse dom. Ele olha uma situação ali, ele vai que nem perdigueiro e, chefe, tem alguma coisa errada ali, e vai lá e prende. E às vezes a gente tem algumas decisões que têm desconsiderado esse trabalho do policial. Outras injustas decisões com impacto administrativo na carreira do policial, com impacto até civil numa ação civil ou criminal. Mas mesmo assim, os colegas às vezes vê um colega uma perda de uma graduação por uma decisão judicial, por uma interpretação um pouco mais radical que foi dado por conta de questões. Obviamente, há situações que a gente não deseja em qualquer profissão. Há bons e há maus policiais, como há bons médicos e maus médicos, bons advogados e maus advogados, bons parlamentares e maus parlamentares. Isso acontece, né? O PM, o policial, ele não é um extraterrestre que cai, né, do É céu. um ser humano, né? É um ser humano como qualquer um, mas há muitas injustiças. Mas, coronel, ô categoria que não desiste, né? É todo dia ali. Se tiver que prender 3, 5, 10 vezes, ele vai prender. Não desiste nunca, né, comandante? É verdade. A gente tem que honrar muito, agradecer. Em toda a minha fala com a tropa, eu agradeço do soldado ao coronel mais antigo, comandante regional, pelo trabalho que exerce, né? E é interessante que você falou uma coisa
Tem uns que dizem assim, rapaz, esse cara chama ocorrência, né? Ele, quando está de serviço, ele atende 2, 3, 4, 5 ocorrências, ele olha, né, aquele cidadão, ele passa desapercebido por qualquer outra pessoa, mas no policial ele consegue identificar e aborda e encontra droga, Cheira o sangue, né? arma, tudo. É interessante, né? E 3, 4 vezes prende a mesma pessoa, detém a mesma pessoa, né? E a gente conversa isso com o judiciário, a gente conversa isso, né, com o Ministério Público, mas isso eu estava conversando hoje à tarde, por volta das 4 horas, com uma personalidade, né, uma autoridade, falando da necessidade que há muito tempo de uma revisão legislativa, né, nos Código Penal, né, Código de Processo Penal, bem, para que a gente possa ter uma maior segurança jurídica. Isso passa por tanta coisa, É muito é muito complexo, né? Envolve complexo. vários atores, vários Prender, levar poderes. para onde? Levar para onde e não ter ressocialização. As condições, a superlotação, acho que teria que dar uma zerada e vamos começar a investir aqui, vamos investir nisso, naquilo outro, né? A gente tem que trabalhar, Luciano, eu digo, olha, a solução é cuidar dos jovens. Então, eu sou a favor, né, quando eu estava no Chile, quando o Araújo estava no Chile, a gente se deparou e viu a educação de tempo integral, tirando o jovem das ruas, deixando ele na escola. Eu acho que acho não, temos que partir por aí. Se nós estamos conversando aqui, se você está aqui, se todo mundo está nos vendo, é porque estudou, né? Entende quem está falando, escreve, nos formamos, nos capacitamos, nos graduamos, nos pós-graduamos. Então, começa na educação. Então, o cidadão, professor, a instituição, educação, escola, ela tem que ser supervalorizada, porque a gente tem que salvar os jovens. Tem que ter uma ponto de partida. Não é a curto prazo. Então, a gente já deveria estar investindo muito mais do que já está na educação, porque esse jovem será o adulto de amanhã, ele será a autoridade do amanhã, ele será ou não o infrator amanhã. Aí você tem as condições de moradia, é muito complexo, né? Se a gente começar a falar É aqui, muito complexo. então mas isso passa. Mas a PM, a Polícia Civil, o Bombeiro, o ITEP, Guarda Municipal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, ou seja, todos os órgãos a nível estadual, federal e municipal, eles têm esse trabalho e é incansável. Eu digo que não adianta ser concurseiro. Não, vou fazer um concurso para a Polícia Militar, vou passar 3 anos ou 4 anos numa academia para ser oficial, vou passar 1 ano na formação de soldado, por ser concurseiro. Se não tiver vocação, a primeira coisa que eu digo, bem, está em tempo. Vocês lutaram para chegar aqui. Hoje é o primeiro dia de aula. Dá tempo. Se não tiver vocação, pode desistir e ir embora. Porque serão longos 35 anos hoje, né? A partir da nova legislação previdenciária, né? 35 anos. Não pensem que aqui é moleza, não pensem que aqui vai só passar. Você vai ter que trabalhar. E a nossa missão é uma missão que você não espere o agradecimento. É seu dever. Você tem que fazer isso. Você veio para cá, eu pergunto aqui, levanta a mão quem a viatura foi na sua casa lhe buscar obrigatoriamente para vir para aqui, para o banco escolar aqui, para a cadeira escolar aqui, quer seja formação de praça, formação de oficial. Eu desafio que em 1987 não foram me buscar. Eu fui voluntário. Foram fazer investigação, né? Aquela investigação social que é normal de verificar quem é quem está entrando na corporação, quem está entrando na instituição Polícia Militar. Mas me buscar obrigatório, não. Eu suei para entrar. Nós suamos, né? Todos militares estaduais que estão aqui nos vendo suaram. Então, meu amigo, faça o seu dever. E é isso que faz com que a gente, unido, consiga melhorar um pouco a vida das pessoas, reduzindo a criminalidade. Coronel Alarico, eu sei que o tempo aqui da gente corre, né?
Gostaria até de ficar um pouco mais aqui com o senhor. Eu sei que o senhor teve um dia corrido, várias reuniões aqui, porque é importante que o público lá de casa saiba que um evento como esse, a importância dele é porque os gestores não vêm aqui para passear, não. É ralado, até porque a gente tem muita 9 horas. dificuldade em trazer essas autoridades para conversar, porque é reunião atrás de reunião. Quase não tem tempo para respirar, para almoçar, para tomar um café. E eu peguei o senhor aqui, eu sei que o senhor teve um dia, começou cedo as reuniões, porque são reuniões muito importantes dos colegiados, né? Então eu vou deixar o senhor descansar um pouco, mas eu agradeço imensamente esse bom bate-papo. Não é à toa que o senhor e o Coronel Araújo já estão há tanto tempo, são muito parecidos, né? Eu espero que a gente desenvolva uma amizade assim como eu desenvolvi com o meu querido amigo Coronel Araújo, que eu vou tentar puxá-lo aqui para fazer uma outra Passou ali agora, entrevista. passou aqui. Já vou convidá-lo para Aham. vir aqui novamente, porque é uma pessoa encantadora e eu sei por que tem dado muito certo aí essa parceria entre os senhores. Muito obrigado, comandante. Luciano, muito obrigado mais uma vez. Peço desculpa de a gente não ter conversado antes, né? Mas é o dia a dia, a correria, e a gente aproveita para fazer o network, né? Então, ontem a gente já conseguiu fazer e dar um passo importante para nós lá no Rio Grande do Norte, né? Estamos aí vendo a possibilidade de aquisição de viaturas semi-blindadas. Isso é importante para o policiamento, é valorização profissional, é segurança para quem atende as ocorrências. E ontem eu fiquei muito feliz. Olha, eu fiquei tão feliz. Hoje eu estava falando aqui para os colegas que trabalham aqui em Brasília, nós temos oficiais e praças que trabalham aqui, que se dedicam, que correm atrás aqui no Ministério da Justiça. Então a gente fica muito contente com relação a isso aí. Então é muito bom para que a gente possa fazer esse trabalho, né? Eu sou apenas um agente facilitador, Luciano. Eu sou agente facilitador. A tropa trabalha e eu tenho que dar as condições necessárias, buscar, correr. Você disse uma coisa tão interessante que me tocou aí. Ir atrás das pessoas para defender os nossos policiais, né? Você falou, às vezes, você vai falar com o juiz, com o promotor, com o desembargador, ou seja, você vai atrás para dar aquele suporte ao policial, né? E convidando você aí para o nosso encontro lá em Natal. A segunda reunião ordinária do Conselho de Comandantes Gerais vai ser em Natal, viu? Em Olha, agosto. aguinha quente ali, hein? Olha, para você ir Embora o para lá. difícil é encontrar tempo, viu, comandante? Contratempo. Então vamos ter 3 eventos lá. Vai ser o CNCG, com o encontro de inteligência, né, do Nordeste, e que vem profissionais de todo o Brasil. E de saúde, das polícias militares e corpo de bombeiro. Vamos fazer 3 em 1. Vai ser um evento muito bom, com a participação dos nossos colegas e pessoas aqui, doutor Sarrubo, doutora Camila Pintarelli vai para lá também, os nossos colegas que trabalham aqui, oficiais e praças também, que colaboram enormemente. A gente vai fazer um grande evento em Natal. Conto com a sua presença lá, para fazer o programa lá, fazer a entrevista lá com a gente e conhecer, né, mais um pouco da realidade do Rio Grande do Norte e dos nossos colegas ali do Nordeste. Apesar de ser um encontro nacional, você vai ter todos os comandantes também para conversar e trocar ideias e trazer para aqui uma informação boa para a população e aprender. Eu estou aqui aprendendo com você aqui, né, nessa entrevista, trazendo informações. Então, muito obrigado, Luciano. Eu fico muito grato e já me considero um grande amigo seu. Pode contar com o canal Última Rácio para divulgar o trabalho da nossa querida Polícia Militar do Rio Grande do Norte. E fazendo referência também aqui, eu passei um tempinho muito curto no Ministério da Justiça e a gente tem acompanhado, né, na Secretaria de Segurança Pública aqui, o trabalho do CONCESP, né? Sim. E temos colegas aqui, mesmo encontrei 2 aqui do Rio Grande do Norte, então é importante essa parceria também com a polícia cedendo os seus integrantes para estar aqui. Temos o Major Romualdo faz um trabalho, tem uma ajuda considerável, tanto para a Exatamente. nossa Secretaria de Segurança Pública, como para o CONCESP, auxiliando essa orquestração. Então é importante também que o público saiba que as polícias do Brasil inteiro têm as suas assessorias parlamentares aqui no DF, têm os seus integrantes também nos ministérios e em diversas outras instituições, fazendo essa ponte representativa dos nossos colegas que estão lá, né? Então é muito importante aproveitar e agradecer também a oportunidade de ter colegas aí como o Major Romualdo, que tem representado muito bem a Polícia Militar do Rio Grande do Norte aqui, trabalhado arduamente. Até falo, esse menino como é que ele arruma tempo para fazer Tá tanta aqui coisa? conosco, está aqui conosco. É um grande amigo. Mando um grande abraço e parabéns, viu, comandante, pelo trabalho, parabéns pela simpatia, pela humildade
e considere-se um grande amigo do nosso canal. E eu espero Obrigado. também um grande amigo de longa data e que a gente possa lá, se arrumar um tempinho lá, experimentar aquela aguinha quente de Rio Grande do Norte. E o camarão, não É vamos uma esquecer do terra boa, camarão, viu? né? Comandante, muito obrigado. Muito obrigado, agradecer aqui, como eu sempre faço, a todos os policiais militares do Rio Grande do Norte, os que estão aqui, como você citou, né, o caso, representando todos os oficiais de praça aqui, o Major Romualdo, que é um amigo nosso, um cara que se dedica, trabalha e assessora e leva o melhor para a gente lá. Agradecer a todos que trabalham no Rio Grande do Norte, né, do soldado, cabo, sargento, subtenente, os oficiais, tenentes, capitães, major, tenente, coronel, e os coronéis, nossos comandantes regionais, nossos assessores, que estão ali com a tropa e dando todo o gás, todo o suor. Muito obrigado a todos os senhores, né, por me deixar ser o agente facilitador como comandante-geral. Muito obrigado. Obrigado, comandante. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, aqui diretamente do ILAB 2025, um evento de grande porte, como eu falei, que reuniu os principais atores da segurança pública. Estamos aqui no estúdio volante da UR Move. Fico muito honrado com a sua presença. Até o próximo episódio. Forte abraço, força e honra. Muito obrigado, meu comandante.